Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismat Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e nós vamos falar sobre produto vetorial. Seguindo a série de vetores, produto escalar, agora é o produto vetorial. Definição. Dado um vetor V1 e outro vetor V2, o produto vetorial de V1 por V2 é outro vetor V, sendo o módulo desse vetor V é o módulo de V1, módulo V2, multiplicado por seno de alfa, sendo o alfa o ângulo entre eles, isto é, o ângulo entre V1 e V2. O sentido é dado pela regra da mão direita, V1, vetor V2, e a direção é perpendicular a ambos os vetores, V1 e V2. Vamos ver geometricamente que é muito mais fácil entender. O V1 está aqui em direção a vocês, V2 está lá dentro da tela. V1, V2 dá para cima. Então o vetor V é esse sentido. V1, vetor V2 é esse sentido. E a direção dele ele é perpendicular a V2, perpendicular a V1. O módulo dele é o módulo de V1 vezes o módulo de V2 vezes o seno de θ. Geometricamente é mais fácil de perceber. Propriedades. O θ é entre π e 0. Se V1 e V2 forem paralelos, então vetor V1, vetor V2 é igual a 0. Módulo V1 vezes módulo V2 vezes o seno de 0 é 0. Se for π, é 0 também, se forem opostos. Outra propriedade. O vetor V é igual a menos V vetor U, anticomutativa. O vetor V para cima, né? O vetor V para cima, V vetor U para baixo. Então, para igualar, tem que ter um sinal menos aqui na frente. Também é outra propriedade óbvia. O vetor U é igual a 0, o vetor 0. Módulo de U vezes módulo de U vezes o seno de 0, que é 0. O número escalar alfa que multiplicado o vetor V. Você distribui no primeiro vetor, alfa U, vetor V. Ou no segundo vetor, U, vetor, alfa V. É fácil perceber porque aqui o vetor é um produto. Então quando você já multiplicou por alfa aqui, já está incluso a multiplicação aqui, ou aqui. Também é óbvia de perceber essa propriedade. A outra propriedade é distributiva. O vetor V mais W, você multiplica o vetor V mais o vetor W. Distributiva. O módulo de V1 vetor V2 é igual à área do paralelogramo. Vamos ver geometricamente aqui a demonstração. Paralelogramo, essa figura, né? Dois lados opostos paralelos, né? O vetor V1, vetor V2. Qual que é a área do paralelogramo? É essa medida vezes a altura, essa medida. Quem é essa medida? É V1. Quem que é a altura? O seno de θ é H sobre V2. Então, H, quanto que vale H? V2 seno θ. Então você tem módulo de V1 vezes módulo de V2 vezes seno θ. Isso aqui é o módulo de V1 vetor V2, que é a área do paralelogramo. Já sai, com consequência dessa propriedade, a área do triângulo, metade da área do produto vetorial, V1 vetor V2. Já sai de graça aqui, a propriedade da área do triângulo, que é metade da área do produto vetorial, do módulo. Podemos representar o produto vetorial pelos determinantes da matriz simbólica. O vetor V, vetor U, coordenadas x1, y1, z1, x2, y2, z2. Um vetor outro, aqui você coloca os versores I, J, K nessa ordem. Coloca o vetor também, o primeiro vetor aqui, V1, as coordenadas x1, y1, z1. E as coordenadas de U, do segundo vetor, x2, y2, z2. E calcula o determinante em relação aos versores. E você tira a primeira coluna com a primeira linha. Aí sobra esses 4. Versor I. Aí você tira a segunda linha
e a primeira linha é a segunda coluna. Sobra esses 4 aqui, ó. Só que inverte aqui para ficar mais aqui. Se você se mantesse a ordem aqui, teria que ficar menos aqui. Mas para ficar mais aqui, tem que inverter a ordem das colunas. E depois o K aqui, ó. Você tira essa coluna e tira essa linha. Sobra esses 4 aqui. Mantém a ordem aqui. K é mais. Então, só o J que tem que ficar esperto no sinal. Se você não inverter a ordem dessas colunas, tem que pôr menos aqui. E como é que é o determinante aqui? O determinante é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, né? Essa é a definição assim calcula o determinante de segunda ordem. Por isso que invertendo aqui dá problema de sinal. Então é Z1x2 menos Z2x1. Aqui é Y1 Z2 menos Y2 Z1. Aqui é X1 Y2 menos X2 Y1. Então tem que ficar de olho no sinal. O produto misto. O vídeo do produto escalar, eu já expliquei tudo sobre o produto escalar. Então você tem um produto escalar aqui do vetor U com um produto vetorial de V vetor W. V vetor W é um vetor. Escalar o outro vetor é um escalar. Cuidado com a ordem aqui. O escalar V dá um número. O número vetor W não é definido. Então, cuidado com a ordem aqui. É muito importante. Aí temos as coordenadas do vetor U, do vetor V, do vetor W. X1, Y, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3. Aqui é a representação geométrica, né? V vetor W, dá o vetor aqui, ó, V vetor W, escalar esse vetor U aqui. Então o resultado vai ser um número. Esse número em módulo vai ser o volume do paralelepípedo. Então, outra propriedade, U escalar VW, coordenada de U, coordenada de V, coordenada de W, determinante, cujo valor é o volume do paralelepípedo. Então, o módulo de U escalar VW nessa ordem aqui é o volume do paralelepípedo. Aqui, ó. W, V, aqui é o W vetor V, aqui é a altura H, o volume do paralelepípedo é a área da base vezes a altura. A área da base é aqui, é o módulo de V vetor W, já vimos essa propriedade. A altura é o módulo de U cosseno de alfa. Isso vezes cosseno alfa é o produto escalar. Isso aqui com isso aqui. Então é o produto misto, U escalar VW. Tá aí. O volume do paralelepípedo formado o vetor W, V e U formam um paralelepípedo, cujo volume é o volume do produto misto. U escalar V vetor W igual a zero significa o quê? Que o volume é zero, então os 3 vetores são coplanares, não tem volume, né, do paralelepípedo. Propriedade derivada daquela propriedade do volume. U escalar V vetor W é igual a U vetor V escalar W. Permuta dos sinais. Onde tem escalar, você pode pôr vetorial. Onde tem vetorial, você põe escalar. Por quê? Porque é a ordem, né? Como é um volume, você pode mudar. O resultado vai ser um volume. O volume é o mesmo aqui e o volume é o mesmo aqui. Um exercício interessante. Vamos calcular o volume do tetraedro, dados os vetores UVW. UVW. O volume do tetraedro, que é um prisma, né? É 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base são 2 vetores, nós já sabemos, né? A área da base é um triângulo. Então, como é que é? É metade do produto vetorial de UV. É um triângulo, metade do produto vetorial de UV.
Então aqui o volume é um prisma, é 1/3 da área da base vezes a altura. Então fica 1/3. A área da base, que é um triângulo, é meio do produto vetorial, o vetor V. E a altura aqui é W cosseno alfa. Isso aqui é o produto misto. Então fica 1/3 vezes 1/2, fica 1/6 do módulo do produto misto. O vetor V escalar W. Então chegamos numa forma que o volume do tetraedro é 1/6 do produto misto, módulo do produto misto do vetor V escalar W. Existe uma fórmula na geometria escalar sobre o volume do tetraedro, dado as 4 coordenadas dele. Essa é a fórmula aqui, 1/6 x1, y1, x2, x3, x4, as coordenadas do vértice. Para chegar a essa fórmula, vamos usar umas 2 folhas de cálculo, geometria escalar. Aí que você vê a vantagem da geometria vetorial. Na geometria vetorial você vê rapidinho, né? Usando as propriedades, né? Aqui a propriedade é a área do triângulo, aqui é um produto misto, aqui é o volume do prisma. Chegou nessa fórmula. Enquanto que na fórmula da geometria escalar, para você chegar a deduzir essa fórmula aqui, vai umas 2 páginas de cálculo. É muito trabalhosa a dedução. Que são as coordenadas, isso aqui é equivalente a isso aqui. São as coordenadas dos vértices. Essa é a vantagem da geometria vetorial. Os cálculos são mais simples que a geometria escalar, por incrível que pareça. Se você usar as propriedades do produto escalar, do produto vetorial, a distância de plano, reta, esses cálculos que podem ser feitos escalarmente, ficam muito mais rápidos e mais simples. Por isso que a geometria vetorial ela é mais poderosa que a escalar. A escalar é mais trabalhosa. Um exemplo interessante. Dados os 3 pontos do espaço, quais as condições de estarem alinhados? Aqui a coordenada do ponto A, x1, y, z1, coordenada do ponto B. x2, y2, z2, coordenada do ponto C. x3, y3, z3. Como é que eles estão alinhados? Aí eu pego B menos A, esse vetor aqui, ó, x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. E pego o vetor C menos A. x3 menos x1, y3 menos y1 e z3 menos z1. B menos A e C menos A. Eles estão alinhados C, somente C, B menos A, o vetor, o produto vetorial de C menos A é igual a 0. Aqui, ó, olha o desenho geométrico. Aqui é o vetor B menos A, aqui é o vetor C menos A, em vermelho. O produto vetorial dele é 0, eles são paralelos. O que garante que eles serem alinhados? Que eles têm a mesma origem, ó, A e A. Porque 2 vetores no espaço, eles podem ser paralelos, mas não estão alinhados, são paralelos. E o produto vetorial dele é 0. Mas só vai ser alinhado se fixar uma das extremidades dele, que nesse caso é o ponto A. B menos A e C menos A, você já fixou, né? Fixou os 2 vetores. Fixando os 2 vetores, significa que eles estão alinhados e paralelos. Então, B menos A, vetor C menos A é igual a 0. Produto vetorial. Exemplo, dados os pontos. A, 1, 1, menos 2, B, menos 1, 0, menos 4, C, 5, 3, 2. Faço B menos A, né? Isso e tal aqui, dá menos 2, menos 1, menos 2. As diferenças, né, de coordenadas, C menos A. 5 menos 1, 4, 2 e 4. Fiz a diferença, né? Regra simples, né? B menos A mais vetor C menos A. Produto vetorial, aquela condição que nós descobrimos, que tem que ser igual a 0. I, J, K, os versores, aí eu coloco as coordenadas, menos 2, menos 1, menos 2, e C menos A. 4, 2, 4, igual a 0. Cálculo determinante.
o I, são esses 4 aqui, J aqui e aqui. 4 vezes menos 1 dá menos 4, com mais 4, menos aqui dá mais, dá 0. Menos 8, menos 8, com mais, dá mais 8. Menos 8 mais 8, 0. Menos 4 com menos 4, dá menos 4 mais 4, 0. Portanto, os 3 pontos estão alinhados. Uma observação: os livros de geometria analítica, eles têm métodos mais complicados para mostrar 3 pontos que estão alinhados no espaço. Eles usam característica de vetor. Você tem que saber a característica do vetor, não, a característica da matriz montada aqui, que tem que ser menor que 2. Ou então, se eu usar desses 3 aqui, formar 3 matrizes, x, y, e a terceira coluna em 1, igual a 0, aí você troca x com y, fica xz, e depois yz, sempre mantendo a terceira coluna igual a 1, e as outras coordenadas, x com y, x com z. Complicado. Esse aqui é bem mais simples, né? E baseado, eu que fiz essa ideia aqui. Então, a resolução desse exercício baseado nisso aqui, nesse argumento, nessa hipótese, B menos A, vetor C menos A igual a 0. Nos livros de geometria analítica você não vai ver isso aí, você vai ver coisa mais complicada. Pegar a característica da matriz que você monta com esses vetores, que tem que ser menor que 0, tem que saber o que é característica, tem que saber o que é matriz escalonada. Característica, o que é? É número de linhas não nulas de uma matriz escalonada. E aí você conta a quantidade de linhas, que é a característica. Ou então montar aqueles 3 determinantes, onde a terceira coluna é tudo 1. Vai permutando x com y, y com z, x com y, x com z. Muito mais difícil. Então aqui termina a série sobre vetores, tá? E se você gostou, deixa um like e não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço!